cantei, me deu vontade de cantar esse hino da harpa, porque aqui é um trabalho que nós vamos ver nessa parábola. Trabalho para o Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, todos acharam? Versículo 35 ao 48, que está escrito assim: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Versículo 37: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, versículo 38, e se vier na terceira vigília e os acharem assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. E disse Pedro, ou perguntou-lhe Pedro, no versículo 41, Senhor, dize-nos essa parábola a nós ou também a todos? Versículo 42, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Glória a Deus. Versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separará e lhe dará a sua parte com os infiéis. Versículo 47. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoitos. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito será pedido, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Glória a Deus. Essa parábola, podem sentar em nome de Jesus. Essa parábola, para a honra e glória do nosso Senhor, ela por si, ela já fala que há, para os que desejam trabalhar na seara do Senhor, para os que cantaram pelo seu brilho de valor, há uma responsabilidade para com a obra, para com os cuidados do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Grande é o nosso Deus. Quando a palavra do Senhor parábolas, louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. O significado de uma parábola. Uma parábola na Bíblia
é uma narrativa curta que uma parábola na Bíblia é uma narrativa curta que usa alegorias para transmitir um ensinamento moral. As parábolas são uma figura de estilo que se baseiam em comparações entre uma realidade natural e uma verdade espiritual. As parábolas de Jesus foram utilizadas nas suas pregações e sermões. Algumas das parábolas mais conhecidas de Jesus são a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e tem como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. O motivo de Jesus falar por parábolas é porque Jesus ele queria ensinar aos verdadeiros adoradores, aos verdadeiros obreiros que queriam se envolver nos mistérios de Deus, no trabalho da seara, a andar pelos caminhos certos e praticando o que ele vos ensinava. É por isso que o Senhor, quando Pedro diz, nos fala, Senhor, o significado das palavras. E o Senhor ele diz a Pedro: a alguns de vós é dado conhecer as coisas do reino do céu, a outros não. Aleluia. É por isso que ele falava por parábola, para que os curiosos, aqueles que não queriam compromisso, aqueles que não queriam se dedicar ao chamado do Senhor para a seara, ele não percebesse, não compreendesse, não entendesse o que iria se passar ali. Os mistérios de Deus, ele está ali separado para aqueles que verdadeiramente quer pôr realmente a mão no arado, que quer permanecer fazendo o ID, aquele que quer se despojar de si, morrer para si e viver para Cristo. Por isso que o Senhor Jesus ele disse, e falava por parábolas, e muitos ficavam curiosos, e ele mostrava, e quem tem o chamado de Deus, quem tem intimidade, quem tem sabedoria do céu, ele sabe até nas figuras que acontecem na nossa vida, nas coisas, nas ilustrações que acontecem na nossa vida, o que vem acontecendo, você percebe que Deus está ali falando com você, está lhe chamando para uma responsabilidade, está lhe chamando para um particular. Você compreende. Não é todos, muitos vão ler a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nós sabemos que existem pessoas ateus e pessoas que estudam a Bíblia no intuito de debater a palavra, de querer afrontar, de querer se utilizar da palavra para matar a fé dos cristãos. Mas ainda assim eles não vão conseguir compreender, porque os mistérios de Deus ele é dado aos escolhidos de Deus. Tem muitas vezes que a pessoa entra na casa do Senhor, ela ouve a palavra de Deus, ela está sendo destrinchada, ela está sendo falada com sabedoria do céu, mas as pessoas não compreendem. É porque não foi dado a conhecer aquela pessoa. E ela entra vazio e sai seco, ou entra seco e sai vazio, vice-versa. Então a gente precisa compreender mistérios. E é bem certo que quando o Senhor ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lamparinas, as vossas candeias. Louvado seja o nome de Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Essa expressão é uma metáfora para estarmos preparados espiritualmente e pronto para agir a qualquer momento. Estejam cingidos.
Senhor falou a Jeremias no capítulo 1, no versículo 17: cinge os teus lombos, ou seja, esteja preparado. Sabemos que Jeremias no início, ele até questiona não saber falar, mas o Senhor, ele exorta Jeremias, ele libera uma autoridade divina e diz: aonde eu te mandar, tu irás. E é para isso que o Senhor nos escolheu. Nós precisamos estar preparados para ir para a peleja, porque a batalha, a luta, não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades, contra toda a região celestial do mal, que está lutando para destruir aqueles que têm um propósito chamado do Senhor. Por isso que precisamos estar preparados, estar pronto. Lamparinas, candeias. Me chama a atenção no capítulo 25 de Mateus, louvado seja o nome de Jesus, na parábola das 10 virgens. Observe, as candeias precisam estar cheias. Nós precisamos estar cheios de azeite, transbordando que a presença de Deus é o Espírito de Deus estando em nós, com a autoridade do céu, é que estaremos prontos para vencer, para suportar as aflições, para suportar as perseguições. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. No capítulo 25 de Mateus está escrito: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Louvado seja o nome de Jesus. À meia-noite, porém, ouviram-se um grito: aí vem o noivo. Saiu ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e aos que o vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Louvado seja o nome de Jesus. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, igreja, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Observe que no tempo de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira das 6 às 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta das 3 às 6 da manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui na parábola do casamento, o Senhor veio depois da meia-noite. Veio entre a meia-noite e as 3. Ou seja, ele veio na terceira vigília, quando muitos estavam dispersos, quando muitos estavam com sono,
quando muitos estavam despreocupados, quando muitos imaginavam, eu não imagino que o noivo virá, eu não imagino que Jesus virá, e vai ser quando ele vai chegar e vai pegar muitos dispersos, muitos dormindo. É preciso entender, igreja, que nós precisamos estar acordados e bem acordados para não ficarmos na vinda de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 25, que foi falado aqui sobre as virgens, nós vamos encontrar essa referência aqui, que nós podemos levar para o capítulo 12, do versículo a qual foi dado. Louvado seja o nome de Jesus, de Lucas, capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui a referência ao versículo 45, 46, 47 e 48. Louvado seja o nome de Jesus. Referente ao versículo 46, 47 e 48, temos exemplo para quem negligenciar a obra ou o trabalho de Deus, será castigado, punido pelo próprio Deus. Se a gente parar para analisar, meus amados irmãos, aquele que for pego de surpresa pelo Senhor, que estiver disperso, que não estiver cingido para a obra, quando o noivo vier, no haver de prestação de conta, como foi falado aqui, a quem mais é dado, mais é cobrado, receberá o castigo da parte de Deus. Nós temos no livro de Jeremias, capítulo 48, no versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Às vezes, tem pregadores, tem pessoas que foi lhe dado a autoridade de Deus para serem mordomos, para cuidar dos servos, das servas do Senhor. Mas às vezes essas pessoas, eles dormem, ele não se preocupa, ele machuca as servas e os servos que foi lhe dado a confiança a Deus. Deus lhe deu a confiança ao mordomo, como o diácono Cleber pregou aqui, que o mordomo é aquele que recebe a confiança para administrar toda aquela situação. E nós temos essa confiança de Deus, mas ainda sendo mordomo, nós precisamos compreender que no momento da repreensão, da correção, da exortação, nós não podemos negligenciar o mandato do Senhor. E muitos estão negligenciando, ou muitos estão dormindo, ainda recebendo essa responsabilidade. Como nós temos o conhecimento da palavra, louvado seja o nome de Jesus, que a quem mais é dado é mais cobrado. Tem homens de altares. Eu não sou uma pessoa negligente de falar, porque eu preciso aprender, mas eu preciso falar.
Uma igreja que me chama a atenção quando o Senhor ele diz nessa situação dos mordomos que quando o Senhor voltar da terceira vigília estiver preparado, receberá a sua recompensa das coisas boas com Deus. Mas aqueles que maltrataram, ou seja, as ovelhas do Senhor, o rebanho do Senhor, eles vão ter a sua recompensa com os infiéis. E a palavra ela deixa bem clara que ele vai levar mais açoites do que aqueles que não receberam essa autoridade. Porque eles receberam autoridade, eles foram ensinados. E a palavra do Senhor diz que é melhor que não conheça a palavra do que conhecer e não colocar em prática. E quando se fala que a quem é mais dado, mais é cobrado, eu me preocupo muito, eu sempre vou frisar uma igreja que tem chamado muita atenção em Apocalipse. Pode alguém achar, o Senhor sempre repete isso, mas a gente é bom aprender assim. A igreja de Sardes é uma igreja que a gente pode trazer para essa parábola do Senhor. O Senhor, quando Ele diz ao anjo da igreja, escreve, João, ao anjo que é o mordomo, as lideranças que são os mordomos, nós que estamos sendo confiados por Deus a liderar o rebanho do Senhor, as servas e os servos, e o Senhor diz que nós precisamos alimentar vocês no tempo certo e com a proporção certa, com a medida correta, e não deixar que vocês passem fome e se preocupar com nós. Hoje nós vemos lideranças que estão se preocupando, como diz a palavra do Senhor. Jesus não vai voltar agora. Dá tempo eu cochear em dois pensamentos. Dá tempo eu comer, eu beber, eu me embriagar, porque quando chegar o momento, vai dar tempo eu me arrepender. E o Senhor diz que vai pegar de surpresa. Cinge os seus lombos. Vigiai, porque não sabes o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Aleluia. E vai pegar muito de surpresa como as virgens. E por isso que eu falo dessa igreja de Sardes. São homens que estão no altar, são lideranças que estão no altar, que foi lhe dada a confiança de ser o mordomo, o administrador daquela casa, que é a casa do Senhor, dos bens do Senhor, porque nós somos tesouro. A nossa alma ela tem valor para Deus, e também tem valor para o diabo, por isso que é uma luta espiritual. Precisamos, irmãos, entender que quando João está escrevendo a carta a um mordomo que está em cima do altar, João diz para esse mordomo: tu tem nome de que vive. Jesus vai mandando dizer, vai narrando aí, João, tu tem nome de que vive, mas estás morto. Lembra-te do que tu recebeste, do que tu aprendeste. Todos nós estamos aqui aprendendo, estamos recebendo a autoridade do céu para administrar o povo de Deus, para prestarmos conta no dia do juízo e entregarmos o rebanho do Senhor. E não devemos fazer isso de qualquer forma. E João diz: tu tem nome de que, Jesus diz a ele, João, tu tem nome de que vive, mas está de pé.
Lembra do que recebeste que aprendiz. Cuida dos que estão morrendo. Esse mordomo, ele já está morto no altar. Muitas vezes ele prega bonito, ele fala em mistério, ele roda no manto, entrega decreto, ele faz batismos, ele profetiza e acontece, mas ele está morto espiritualmente. Ele está morto. E tem um povo dentro da congregação da casa que está morrendo junto com ele, e o Senhor adverte: cuida que eles estão morrendo. Mas me chama a atenção, eu sempre vou frisar, é que Jesus ele diz: mas tem poucos em Sardes, poucas pessoas em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, vestes simboliza o caráter de cidadão e cidadã do céu, de homem e mulher de Deus que não se corrompem, que não se vende, que não se embriaga com as coisas desse mundo, com as ofertas, com os manjares que muitos vêm trazendo para dentro da casa do Senhor, e homens que mordomos, que têm autoridade do Senhor, têm passado a mão na cabeça: tem que levar no banho-maria. Não, você tem que chamar da grande. É conserto. Porque quando o Senhor chamar a prestação de conta, Ele não vai cobrar da tua mão. Não seja um mordomo negligente, seja um mordomo que saiba servir, mas à medida correta. Nós temos grandes exemplos na palavra do Senhor, e essas parábolas que o Senhor Ele deixa para que nós possamos conhecer, se envolver nas coisas do reino do céu. Mas nós precisamos pôr em prática. Não podemos ficar só de balela, só acreditando. Não, precisamos colocar em prática. Louvado seja o nome de Jesus. Ultimamente, igreja, eu tenho pedido ao Senhor, de Deus, estou trabalhando e eu tenho pedido ao Senhor de Deus que o Senhor permita que, da forma que eu tenho me comportado, para melhor, que eu não permaneça e nem retroceda, mas que cada dia mais eu melhore, porque eu quero estar pronto quando o Senhor, através do teu filho, vem buscar a tua igreja. Irmãos, vai ter crente. Eu vejo pregadores falar, gritar: irmão, não é tempo de brincar, de ser crente. Não. Nunca foi tempo de brincar de ser crente, não é agora não, nunca foi, porque com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. No tempo de Deus, ele vai colher. Então não devemos brincar nem antes, nem agora e nem depois. Devemos respeitar a Deus, respeitar as ordenanças, os estatutos e os mandamentos do Senhor, para que nós possamos alcançar a promessa da salvação. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Louvado seja o nome de Jesus.
Efésios capítulo 6, do versículo 10. A gente vai ler algum versículo, mas só para lembrar, segura aí que eu vou só falar aqui o versículo da parábola aqui, que diz, no capítulo 12, repetindo, versículo 35: estejam cingidos os vossos lombos, a ser as vossas candeias. Louvado seja o nome de Jesus. Cingir os lombos. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 15. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu, revesti-vos de toda, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do. Louvado seja o nome de Jesus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13, igreja. Leiam comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas, e havendo feito tudo, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos com a e vestida a vossa e calçados os pés na preparação do precisa andar para estar cingido, o lombos, para estar preparado. Precisa andar na verdade. Precisa praticar a palavra. Não basta apenas conhecer Gênesis e Apocalipse. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, amada igreja. O fato de ter teologia, de manusear bem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de vestir um paletó bonito, com uma gravata linda, maravilhosa, brilhante, um sapato daquele que lá nos Estados Unidos o presidente lá diz eles. Não, isso não vai me salvar. Isso não garante a sua salvação. Não garante que quando Jesus raiar das nuvens, você não fique. Primeiro, Deus não precisa da tua teologia. Deus não precisa do teu paletó, nem da tua gravata, nem do teu sapato, nem do teu conhecimento para te usar. Não que você não busque conhecimento, porque a palavra diz crescer na graça e no conhecimento. Mas quando Deus quer, Deus usa até o analfabeto. E eu conheço e tenho prova de pessoas que não sabem ler. Tem um senhor que mora em escada. Ele pede para abrir a Bíblia. Quando abre a Bíblia, ele diz assim: qual é o capítulo do versículo que está aí? E a pessoa lê os 2 versículos e o Espírito Santo ali se utiliza dele de uma forma sobrenatural. Então que nós mordomos compreendam, como se foi dito aqui, somos mordomos, somos uma unidade, somos membro de um corpo chamado Jesus.
tratarmos um dos outros, não ferir um ao outro, achando que prega melhor, que sabe mais, que porque tem uma hierarquia maior. Não, porque a palavra aqui nos adverte: a quem mais é dado, é mais cobrado. Temos um exemplo de um mordomo que ele nos promete servir a ceia lá no céu, e é Jesus. Jesus, ele tem uma promessa para nós de nos servirmos à mesa. Jesus, ele serviu, ele era Jesus e ele é Jesus e continuará sendo Jesus, e ele serviu aos discípulos ao ponto de, no tempo em que ele viu que precisava de um trato de humildade no meio dos discípulos, ele chama os discípulos, manda preparar uma bacia, bota uma toalha no ombro e começa ali a lavar os pés dos discípulos, porque ele sabia que no meio tinha alguém ali que era arrogante, prepotente. Eu posso, eu faço, eu sou, eu não preciso disso. Ele sabia. Jesus conhece tudo. Nenhum de nós se escondemos. Veja que Pedro, ele disse o quê? Senhor, tu vai lavar meus pés também? Jesus disse: sim, Pedro, vou lavar. Pedro disse: não, Senhor, meu pé tu não vai lavar não. Ele disse: se eu não lavar teus pés, tu não tem que estar comigo. Aí Jesus, é sabedoria do céu. Jesus disse: só os pés, porque vós que já tomaram banho, já se banharam, não precisa ser lavado. Vós já estão limpos pela palavra. A palavra, na verdade, ela preenche o vazio, ela nos fortalece, ela nos cinge para a batalha, para a peleja, para a guerra espiritual. E Jesus disse: vós já estão limpos pela palavra. Mas Jesus ainda citou assim: mas nem todos. Tem pessoas que estão recebendo a palavra, que conhecem a palavra, mas não dá espaço para o Senhor limpar. Precisamos ser humildes e pedir a Deus: limpa, Senhor, que nós venhamos melhorar, que nós venhamos fazer conforme a tua vontade e o teu querer, que não viva eu, Jesus, mas que o Senhor viva em mim. Porque pelos nossos olhos, pela nossa vontade, pelo nosso querer, nós já estávamos distantes da salvação. Mas como Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para que vá e deis frutos. O mordomo tem que dar frutos, frutos da videira verdadeira, frutos de verdade. Uma verdade dói. Mas eu já fui uma certa feita poupado por uma verdade. Eu estando errado, eu cheguei 15 dias de experiência na São Judas. Tinha tido uma colisão comigo no ônibus, no tempo de Cajueiro, e eu fui chamado. Quando eu entrei, a pessoa lá era espírita. Ela não gosta muito de falar de Jesus.
Há um espírito que não gosta muito de falar em Jesus. E ele me chamou e disse: Edmilson, como foi que aconteceu? Aí eu falei toda a verdade. E eu ainda disse para ele: eu estou errado. Eu estou aqui preparado. Ou seja, nas palavras de hoje, eu quis dizer lá para ele: eu estou cingido. Eu estou pronto para o que há de vir, porque o que há de vir virá. E olha que o plantão, na época era Gibson no plantão. Gibson queria ser motorista e não conseguiu. E quando eu passei, ele disse, era na época que ganhei 125, aquele azulzinho que fazia cá de Santa Rita. E foi no 485, que eu dei só uma encostada no 410, no curvão dele, na parte da cobra, só fez lá. Aí quando eu entrei, ele disse: hoje a cabra comeu. Acabou-se, irmão. Aí dessas acabou-se. Eu disse: a última palavra, ela não vem da tua boca, não. Ela vem de Deus. Porque ainda que o dono queira me dirigir aqui, se Deus não quiser, ele não vai me dirigir. E Deus me honrou. Quando eu falei a verdade, ele se levantou, apertou minha mão, me deu um abraço e disse: porque o senhor falou a verdade, vai lá no plantão. Eu digo que o senhor está na escala de dor, pode botar o senhor para rodar. Na mesma hora me botaram, isso foi na linha de Curcurana. Me colocaram na linha do Cais de Santa Rita, dei cabo Cais de Santa Rita, quando eu passei de cara mesmado. Porque toda a verdade, ela agrada o coração de Deus. Por isso que aqui em Efésios diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, igreja. E quem é a verdade? É a presença. A verdade é a arca, é a presença de Deus na minha e na tua vida. Quem tem a presença, o diabo não resiste. Quem tem a presença consegue resistir o diabo e consegue vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Como foi falado aqui em Lucas capítulo 12, né? No versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Qual foi as servas que o Senhor, quando veio na terceira vigília, entre a meia-noite e as 3 da manhã, e achou elas cingidas, com as lamparinas acesas? Foram as 5 nécias ou as 5 sábias? Todas. Foi as tolas ou as sábias? Foi as sábias, né? Que nós possamos estar preparados a todo tempo, estar pronto, estar pronto. Se nós soubéssemos, como mordomos, como pai de família, o dia que o ladrão viria roubar a nossa casa, nós estaríamos preparados. A gente não ia ser pego de surpresa. É assim que Jesus virá. Muitos mordomos têm se embriagado, têm se alimentado muito para si, esquecendo de dar alimento aos servos que Deus confiou em sua vida. E eles estão se embriagando ao ponto de achar que Jesus já não vai vir mais. Já começaram a entrar em apostasias, em fábulas, que nós vemos que as pregações de muitos hoje em dia são fábulas, são mentiras.
são apostasias, são palavras egocêntricas, homocêntricas, que agradam as pessoas para poder manter as pessoas consumindo a sua gordura e a sua alma. Apenas esse texto. Mas eu louvo a Deus porque aqui na Assembleia de Deus, Missão por Davi, é como disse o nosso pastor, pode quem quiser falar, mas tem a palavra. Só não pratica quem não quer. E não é por força e nem por violência. Como foi dito, voltando a falar, somos membros de um só corpo. Todos nós temos utilidade para Deus, do menor ao maior. Porque muitas vezes nós, no lugar de tomarmos cuidado uns dos outros, se ferimos. Vamos se abraçar, irmão. Vamos se beijar como se beijavam os santos de Cristo. Os santos do Senhor, um beijo sincero, não um beijo de Judas. Não como Caim. Parar de fazer o que não agrada a Deus. Foi pregado aqui no culto aqui. Incomodou, porque é a verdade, incomoda. Quando eu não quero vivenciar a verdade, quando eu não quero aceitar a verdade, incomoda. Surge alguns falatórios, mas foi pregado-se a verdade. E quando a pessoa prega a verdade, se arrepende, reconhece o seu erro e prega a verdade, que é a palavra do Senhor, a pessoa cinge o jogo. A pessoa recebe a autoridade do céu. A pessoa sente a presença. A pessoa sente coragem de lutar e de vencer. Mas quando eu não quero aceitar a verdade, eu começo a enfraquecer. Eu começo a retroceder. Eu começo a voltar. É um passo para frente e 10 passos para trás. Aí depois eu pergunto, por que o irmão A, a irmã B, não sei, está ali, ó, alavancou, está sempre na presença. Muitas vezes, igreja, o defeito está em nós. E a humildade é tão difícil que a gente procura defeito nos outros. Quando nós reconhecemos que o defeito está em nós, que nós precisamos melhorar, nós vamos parar de olhar o defeito dos outros. Tem coisas que entristecem. Você vê pessoas que conhecem a palavra, que têm chamado do Senhor, esfriando por besteira, se apagando por besteira. Às vezes se acha, não, eu posso, eu faço, é do meu jeito. Nenhum de nós aqui é um melhor do que o outro. Porque o patamar da hierarquia está mais alto. É o que mais precisa servir, o que mais vai ser cobrado. Então imagine lá no céu. Nós como mordomos, para encerrar, o meu Deus já fica de pé, eu vou louvar aqui. Eu acredito que cada um pregador que passou e está passando por aqui tem uma característica. E característica é uma coisa que não se deve imitar nenhum. Cada um tem a sua característica de Deus. Como se foi falado,
Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, e não me sinto pior do que nenhum. Eu me sinto no mesmo patamar, como um mordomo igual a todos vocês. Então cada um tem uma característica, e eu louvo a Deus que eu acredito que essa parábola que falou aqui, que nós possamos meditar nesses últimos dois versículos, 47 e 41. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E a qualquer que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Guarde esses dois versículos dessa parábola e lembre-se, louvado seja o nome de Jesus,